Amigos do canal Engenhando Ciência, eu sou o professor Rafael. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai se aprofundar mais uma vez no sistema de arrefecimento, que é um dos sistemas mais importantes em se tratando de motores térmicos, né? Então, basicamente, como é que funciona o sistema de arrefecimento, né? Então, você tem aqui inicialmente o motor, né? O motor, pessoal, em média, né? Você for fazer uma média entre os fabricantes, entre os modelos, né? Ele tem uma faixa de trabalho, né, ideal de temperatura variando de 85 a 95 graus, né? Tem as variações, né, mas basicamente fica nessa média, né? Se você for comparar os motores, né? Aí o que acontece, né? Quando se pergunta qual é a função do sistema de arrefecimento em motores de combustão interna, né? A gente pode também abreviar para motores MCI, né? Pronto. Você vê muito esse termo aqui, ó, que são os motores de combustão interna, né? MCI. Essa faixa de temperatura ela varia entre 85 e 95 graus, e a função do sistema de arrefecimento é resfriar o motor? Não necessariamente, né? Um motor que está perto de 90 graus, está frio, pessoal? Claro que não, né? Então esse termo é errôneo. É manter a temperatura na faixa de trabalho ideal. Pronto. É a função do sistema de arrefecimento. Então você tem um motor que com o passar do tempo vai aquecendo, né, devido à movimentação das peças móveis, né? Vai se movimentar o pistão, biela, virabrequim, por aí vai, né? As válvulas, né? Eixo comando de válvula e por aí vai. Aí o que acontece? Ao ligar o motor, você tem automaticamente o funcionamento da bomba, né? Como a gente viu no vídeo anterior, quem não viu, dá uma olhadinha, né? Que eu falei muito a respeito da bomba e o que acontece quando você não bota o fluido correto, né? Então tá aqui, ó. Essa polia, ela está conectada pela correia ao movimento do virabrequim, vai movimentar aqui o rotor da bomba, a bomba vai começar a circular água pelo motor, né? E essa água vai ficar circulando pelo motor, pessoal, apenas pelo motor. Então vai passar pela bomba, pelo motor, vai ficar circulando, circulando, circulando. Aí o que é que vai acontecer? Quando chegar na faixa de temperatura, por volta de 85 a 95 graus, nós temos outro elemento que vai entrar em ação, que é justamente quem? A válvula termostática, né? Rafael, cadê ela? Tá aqui ela aqui, ó. Olha só que bacana. Essa aqui também tá detonada, né? Também foi feita a troca também. Então essa válvula, ela é mecânica, ela não é elétrica, ó. Deixa eu aproximar mais aqui da câmera. Ela é mecânica, né? O que é que vai acontecer? Quando você tem essa faixa de temperatura, o material dela ele vai dilatar. Na hora que dilatar, esse prato aqui tá tão duro, pessoal, que não consegui nem movimentar direito. Ó. Tá muito oxidado, certo? Ele vai dilatar, vai subir o prato. No que subir o prato, né, o que é que vai acontecer na subida do prato? Né? Ele vai liberar o fluido que estava no motor, né, para o radiador. Então o radiador ele é um trocador de calor muito importante, né? Se o radiador ele tiver com entupimentos internos ou tiver furado, vai comprometer também o sistema de arrefecimento, né? Então basicamente nós temos o radiador para fazer a troca do calor. Então aquela água, o fluido de arrefecimento que está vindo nessa faixa de temperatura, ele vai para o radiador para resfriar e voltar para o circuito novamente, vai ficar recirculando, né? Então nós temos a bomba, que é o elemento de pressão, que vai fazer com que o fluido se movimente no motor, válvula termostática, que vai abrir quando o motor chegar na temperatura ideal de trabalho, radiador, que vai manter essa temperatura, a água também não pode superaquecer, se superaquecer, se tiver um superaquecimento, você pode bater seu motor, literalmente danificar seu motor, deformação. E aí temos outros componentes, né? Fluido de arrefecimento, né? Então, mais uma vez, pessoal, fluido de arrefecimento é justamente a mistura da água desmineralizada mais o aditivo, né? Então, deixa eu colocar aqui, eu não coloquei. Aditivo, certo? Que é um fluido que ele tem a função de contribuir para manter essa temperatura, né? E também proteger contra a oxidação. Olha só isso aqui, ó. Não tinha, só tinha apenas água aqui, ó. Acabou oxidando.
Aí temos também o ventilador, né? Tem alguns veículos que não é eletroventilador, é ventilador, né? Somente motores diesel, né? Você tem aqui o eixo, né? Vai estar conectado ao ventilador, ou ventoinha, né? E ele começa girando juntamente com o movimento do virabrequim. Já em veículos pequenos, né, motor de combustão interna, ciclo Otto, é eletroventilador. Então vai ter um sensor de temperatura lá no motor. Quando a temperatura chegar por volta de 85 a 90 graus, o eletroventilador ele começa a rotacionar e vai contribuir para resfriar o fluido que está passando no radiador, certo? Então também, se o motor está superaquecendo, pode estar tudo ok, mas se ele está superaquecendo, uma das causas pode ser também o eletroventilador não está disparando. Então verificar se o eletroventilador ele está funcionando quando o veículo entra em movimento, certo? É claro que ele não funciona imediatamente, né? A temperatura ele tem que chegar na faixa de trabalho, beleza? Então vamos lá, revisão geral. Sistema de arrefecimento. Bomba, radiador, válvula termostática, fluido de arrefecimento, que é água desmineralizada e aditivo, e eletroventilador, beleza? O que é que tem mais, Rafael? Aí você tem um reservatório, né? Alguns hoje veículos, o reservatório fica no próprio radiador ou fica separado, né? Aí você tem também as mangueiras, né, de retorno, né, do fluido e também para entrar no radiador, né? E aí você fecha o circuito. É um circuito simples, pessoal. Mecanicamente ele é simples, não tem nada de outro mundo. O que é que acontece? Você tem que fazer as preventivas, tem que fazer as verificações, principalmente verificação do nível do fluido de arrefecimento, que tem que estar entre o máximo e o mínimo, né? Nunca acima do máximo e nunca abaixo do mínimo, porque também pode superaquecer seu motor, beleza? Então espero que tenha ficado claro o sistema de arrefecimento, né? E tenha ficado claro a função da válvula termostática, a função da bomba d'água, né? A importância de utilizar o aditivo correto, né, pessoal? Então por isso é muito importante, né? Os motoristas acabam batendo o motor por falta de conhecimento, por falta de informação, beleza? Então eu peço a vocês, quem gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha, que vai me ajudar muito, certo? Então, forte abraço e até mais, pessoal.